A temática de hoje, então, como uma espécie de síntese, né, das abordagens anteriores, vamos tratar da questão da consciência ou da educação ambiental como formadora de consciência e a perspectiva da cidadania planetária que é intrínseca, né, à ideia de educação ambiental. Como nós podemos perceber ao longo da história, né, da humanidade, nós vamos ver que a perspectiva de relação do homem, né, do indivíduo com o cosmos, com a realidade que o cerca, ela foi ganhando diferentes contornos ao longo com o desenvolver da história. Se nós pegarmos a própria filosofia, né, ou alguns teóricos da filosofia, né, o Aristóteles, por exemplo, Platão, né, depois o Aristóteles, eles vão conceber uma ideia de universo, né, extremamente limitada. Né? Se nós retornarmos lá à teoria aristotélica, nós vamos ver que o Aristóteles ele vai conceber, do ponto de vista do conhecimento do universo, ele vai preconizar a ideia de que existia lá duas, dois, duas espécies de realidade universal. Aquilo que ele vai chamar de sublunar e aquilo que ele vai chamar de supralunar. Ou seja, nessa perspectiva nós vamos ver uma ideia de que existe uma realidade que vai do nosso contexto, do nosso ambiente até a Lua, e essa realidade, né, abaixo da Lua, então, ela vai se caracterizar por uma certa imperfeição, né? E o universo que eles vão denominar de supralunar, ou seja, que está acima da Lua, né? Mas limitado, né? Acima da Lua até uma espécie de barreira, né? Até uma espécie de parede, né? Ou de circunferência que limitava o universo. As estrelas iam até determinado ponto e ali existia um limite. E essa definição de mundo, essa ideia de mundo, de universo, ela perdura por muito tempo, tá? Mais precisamente até Galileu, né? Copérnico, Galileu, mas de maneira mais enfática aqui com Galileu, quando ele vai a partir do não da criação, porque ela já existia, né, o instrumento chamado luneta, mas ele vai aperfeiçoar esse instrumento e ele vai a partir das análises, das observações que ele vai fazer, ele vai perceber que essa ideia de universo limitado, ela é totalmente errática, ou ela era totalmente errática, né? E ele passa a preconizar a ideia, né, que o universo da infinitude do universo, né, dessa amplidão que o universo se apresenta. Isso, né, com o passar do tempo, foi se desenvolvendo essas ideias, mais teorias foram surgindo, né, e a ideia de Aristóteles cada vez mais foi colocada de lado, e as ideias de Galileu, né, foram sendo mais elaboradas, e hoje temos teorias muito mais complexas acerca do universo, do seu surgimento, da sua expansão, né, que é contínua para muitas teorias. Nesse sentido, nós podemos dizer que iniciamos e que vivemos hoje a era planetária. Tá? E essa era planetária, ela nos mostrou que nós somos minúsculos habitantes de um enorme sistema, né? Que nós fazemos parte de uma comunidade de bilhões de seres, tá? Então, quando nós tomamos consciência disso, dessa realidade, né, que nós somos tão poucos, tão pequenos diante da imensidão de tudo que existe, isso também amplia a nossa consciência planetária. E essa consciência planetária, que é o primeiro ponto então dessa pré-aula, essa consciência planetária, ela é essencial. A educação ambiental, então, ela tem que dar conta dessa perspectiva, dessa consciência planetária. Não somos os únicos, muito menos somos os mais importantes. Nós somos um entre outros. Tá? Nós temos que abandonar essa perspectiva de visão de mundo fragmentada. Nós não podemos perceber o mundo de maneira fragmentada.
É como se fosse cada elemento disposto em um determinado espaço. Não. Nós temos que interligar, ou temos que ter uma visão, uma percepção de que os planos são interligados. Os planos econômicos, né, os planos científicos, o plano cultural, o plano político e obviamente não pode ficar fora, né, o da natureza, a natureza. Tudo é interligado. As ambições econômicas do ser humano afetam na natureza. Muitas vezes afetam na cultura, afetam no desenvolvimento científico, o desenvolvimento científico afeta na natureza, né? Afeta o desenvolvimento econômico, a questão econômica. Então, existe uma interligação desses planos, eles não são isolados, eles não são a parte do todo. E essa perspectiva ela tem que ficar muito clara. Tá? E isso tem que culminar com a perspectiva de que todos somos responsáveis pelos seres que compartilham a Terra, o universo. Essa corresponsabilidade. Nós somos responsáveis por todos os seres que compartilham a Terra, a natureza, o universo. A educação, então, o principal objetivo dela, a educação como um todo, aqui falando, e a educação ambiental tem uma contribuição muito importante para isso, ela deve formar o cidadão planetário. Nós temos que perder essa perspectiva, ou deixar um pouco de lado essa perspectiva fragmentada de que a educação tem que formar o cidadão de determinado. Não, eu tenho que aprender a ser cidadão planetário. Eu tenho que entender que as minhas ações e as minhas omissões, elas não impactam somente a um território geográfico, ou uma delimitação territorial geográfica, política. Não. Elas têm impacto planetário. E formar cidadão planetário significa formar um cidadão que consiga pensar valores, atividades e comportamentos, né, que reconheçam a Terra como uma única comunidade. Vivemos numa grande aldeia, né? O Boff ele já fala muito isso. Vivemos numa grande aldeia, o planeta Terra, né? A Gaia, né? É uma grande comunidade. E nessa comunidade existem as pessoas, e voltando lá ao aspecto visto nas aulas anteriores, né? Onde nessa comunidade vivem pessoas muito próximas, né? Pessoas mais distantes, pessoas totalmente desconhecidas, mas eu sou responsável por todas elas e eu tenho que cuidar de todas elas. Cuidar de mim, cuidar do outro, para poder daí cuidar do planeta. Perfeito? Não existe um plano B, gente. Não existe um plano B. O cuidado e a responsabilidade tem que ser pela comunidade que existe. O que existe é um planeta Terra que me garante a sobrevivência. Não existe um plano B. Se fala, cientificamente se fala de habitar Lua, de habitar Marte, de habitar não sei. Não existe o plano B. E não existindo o plano B, eu tenho que fazer de tudo para que o plano A dê certo. A educação então ambiental ela forma o cidadão planetário. E formar o cidadão planetário, do ponto de vista da educação, e aqui entra a educação ambiental de maneira bem específica, não é formar um indivíduo que tem uma habilidade de raciocínio. A educação tem que superar essa perspectiva também. Educar não é meramente ensinar a raciocinar. A educação ambiental ela trabalha, né, e ela busca fazer com que os elementos da imaginação e da reflexão também se incorporem às práticas educativas. O educador não pode deixar de ter ou de propor, né, de instigar o aluno a imaginar e a refletir. Porque o raciocinar é algo muito subjetivo, o raciocinar ele é algo muito egoísta. Né? Eu penso aqui dentro, raciocínio, argumento, escrevo. A imaginação ela me coloca diante de uma realidade muito mais ampla e muito mais complexa.
E a reflexão me faz mastigar de novo aquele raciocínio, relacionar ele com aquela perspectiva da imaginação, e eu consigo formar sim um cidadão que consegue se dar ou se dar conta de toda a realidade complexa que o cerca. Perfeito? Então, os elementos aqui da imaginação e da reflexão são extremamente relevantes quando se fala numa consciência planetária, numa cidadania planetária. Então, educar não é apenas transmitir cultura de uma geração para outra, né? Mas educar aqui ela vai se caracterizar, utilizando aqui as palavras do Gadotti, né? Vai se caracterizar como uma viagem do indivíduo no seu universo interior e no universo que o cerca. O Gadotti ele vai utilizar essa expressão, essa frase, né? Educar é fazer com que o indivíduo viaje no universo dele, no universo interior dele, que ele raciocine, tá? Que ele imagine e que ele reflita, ao passo que ou dentro da perspectiva de que ele consiga também viajar no universo que o cerca e se dar conta das realidades que o cercam também, que são complexas, mas que precisam ser entendidas, que precisam ser intuídas, que precisam ser refletidas. A educação ambiental, então, ela vai buscar essa perspectiva mais de complexidade. A consciência, ela vem, ou a consciência, ela se forma no indivíduo que consegue interligar esses três aspectos. Do raciocínio, que é o pensar, da imaginação e da reflexão, que é voltar àquilo que já foi pensado. Pensar novamente aquilo que foi pensado no primeiro momento. Ok? Então, esse primeiro aspecto eu gostaria de tratar então da educação ambiental como consciência e cidadania planetária. Ok? Um grande abraço. Voltamos então no momento presencial. Até!